5 minutos foram concedidos. Nesse momento, os senhores jurados estarão novamente em seus lugares e a dona Capitu continua sua narrativa. A alma humana esconde razões que escapam à nossa visão comum. Observe este acontecimento. Numa ocasião, veio Bento visitar a mãe doente e disse pensar que se a mãe morresse, acabaria o seminário. Mas a doença era uma gripezinha. Nada grave. Hoje, reportando a nossa história, percebo que foi um adolescente frágil e que a idade não o fortaleceu. Antes, acentuou-lhe os defeitos e diluiu-lhe as virtudes. Como ele era advogado, consegui induzir o posicionamento de quem contactasse com o seu relato. Eu, contrariando as calúnias, considero que escrever é uma questão de invenção, não é sentimento. Nossa vida, com crescente amargura e frustração, foi fruto do ciúme. Ele foi vítima de si mesmo. Culminou sendo Iago de si. Ele sim, dissimulado, Santo Iago, santo do pau oco. A história dos 3 que habitavam meu marido, Bento Santiago, Bentinho e Dom Casmurro, faz-me perceber que o sofrimento adolescente converteu-se em prazer mórbido de rememoração. Sua neurose fez com que em memória se deliciasse da própria desgraça e envenenou-se com a tinta da própria melancolia. Talvez, para minimizar o mérito da minha capacidade de raciocinar, eu fui julgada. Não mediram esforços e nem artes para insinuarem aspectos do meu caráter e dos meus propósitos. Tentaram me converter em mulher objeto. O senhor Bento Santiago, condicionado ao comportamento familiar tradicional, projetava em mim o que acontecia dentro dele. Tudo que fez deve ter sido feito por amor. Mas amor assim, a ele mesmo. Mesmo assim, amor. Quanto à importância de Escobar em nossas vidas, eu não tenho como negar. O amigo esperto pôde ajudar Dona Glória a retirá-lo do seminário ao mostrar a solução. Sua mãe fez promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é? Pois bem, que ela dê a Deus um sacerdote que não seja você. Assim, Bento fica livre da promessa. Escobar também saiu do seminário em seguida. Bentinho foi para São Paulo fazer faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, ficando distante mais 5 anos, período em que Escobar torna-se intermediário das suas cartas a mim e me ajuda a conviver com a ausência do meu amado. Mas só na Suíça fiquei sabendo que o meu namorado na época, tal pacto de confiança tinha com Escobar, que enviava cópias das cartas que enviava para mim, para o amigo. Ri tristemente ao constatar isso. Que imaturo. Como Jacó, que serviu 7 anos, feliz na contemplação da mulher amada, eu servi 5 anos de saudades de Bentinho por não vê-lo durante o período que cursou a faculdade de Direito em São Paulo. É verso da cultura ocidental, nos tempos bíblicos e nos clássicos, infelizmente, a mulher não ter vez e não ter voz. Talvez porque ela, na época, não fosse alfabetizada e que o registro dos fatos tenha sido sempre mediado por um homem. Não posso transformar em tese. Mas Bentinho sempre foi impulsivo. Na aparência, um lago tranquilo, mas bastava a menor brisa para desencadear ondas tempestuosas. Foi o caso de explodir, irado, a criticar a nudez dos meus braços em um baile,
pelo olhar de cobiça de todos os homens do salão. Após o período do curso de Direito em São Paulo, Bentinho volta, bacharel em Direito, com 22 anos. Eu não sei explicar a sensação. Bentinho, sendo o mesmo, parecia outro. Eu estava no mesmo plano do seu diploma de advogado. Ele preferia falar de mim a estar comigo. Preferia convencer a mãe a permitir que se casasse e, mais uma vez, a decisão estava na dependência de outra pessoa. Ela desejava ter uma nora perfeita, boa, discreta, prendada, amiga. Por isso nos casamos. Era março de 1865. Entardecia. E uma chuva forte desabava. Embora eu preferisse a igreja de São Francisco de Paulo, venceu a opinião da mãe. Quero que o casamento seja na Igreja da Glória. Eis apenas uma minúcia. Eu me sucumbi. Era como se eu estivesse vivendo um sonho. Na intimidade, nunca pude aproximar-me calorosamente com o meu corpo e carinhos a ele, que ele dizia: componha-se, dona Capitolina, não fica bem para uma senhora. Ele me ademoestava carinhosamente e eu fui sublimando tudo que eu sentia. Convidou-me ainda, no quarto nupcial, a ouvir a passagem bíblica que não esquecerei jamais. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Não seja o adorno delas o enfeite dos cabelos liçados ou as rendas de ouro, mas o homem que está dentro do seu coração. Do mesmo modo, vós, maridos, coabitai com elas, tratando-as com a honra, como a vasos mais fracos e herdeiras convosco da graça da vida. Explicou-me que se tratava da primeira epístola de São Pedro. Eu, para ajudá-lo, disse-lhe: tenho os versos para homenagear o porteiro do céu e também para você, meu marido. Citei a escritura: sentei-me à sombra daquele que tanto havia desejado. Ele tomou-me as mãos, beijou meus lábios com fervor. Só lhe digo que o que senti estava longe do que habitava meu sonho e a minha imaginação. Não fugimos a maioria das regras dos recém-casados. O fato é que eu ansiava pelo gozo do amor, de que tanto falava Sancha e de que eu tivera também notícias nas leituras proibidas do colégio. Mas não experimentei na primeira noite. Esperei a segunda noite. Bentinho foi açodado. Beijou-me lentamente os pés, braços, lábios, mas quando comecei a experimentar um leve mover de onda, como algo a fluir, tudo já se havia consumado para ele. No terceiro dia, deitamos e dormimos cedo. No quarto dia, comecei a sentir saudades do meu pai e ansiei, confesso, pela conversa com Sancha e com Dona Glória. Não sabia como dizer-lhe da minha frustração. Dissimulei, conscientemente. Não falei do assunto nem com ele, nem com ninguém. Afinal, eu sou a criatura que eu sou. E quem sabe Sancha não estivesse fantasiando. Resolvi aceitar a situação como se apresentava, e a nossa intimidade noturna, ela foi se reduzindo. Pouco a pouco, paramos de ter qualquer tipo de contato. Acomodei-me. Não tinha estímulos. O nosso casamento, ele acabou na lua de mel. Ele disse: eu estou exaurida. Você daria uns minutos para tomar nada? 5 minutos serão concedidos e todos são liberados nesse intervalo de tempo.
and